Nós respeitamos muito o trabalho que o IPEM faz, mas o governo, muito sabiamente, o próprio governo do Brasil, muito sabiamente, estimula e apoia essa quebra de monopólio. Porque a mudança na Constituição que se quer fazer hoje vai fechar a produção do IPEM e vai afetar o acesso dos tratamentos aos pacientes e dos recursos diagnósticos à rede diagnóstica. O investimento no esporte é muito importante. Então, hoje, se a gente não aprova a renovação que se encerra em dezembro, a gente põe em xeque toda a nossa manutenção esportiva do nosso país. Esse é um projeto que eu quero deixar claro que ele não cria despesa nenhuma nova, ele apenas migra esses portadores de neuromielite da esclerose múltipla para uma nova sigla. O que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor da fake news que se espalhou por aí. O governo está posicionado contra o mérito do texto na sua atual versão. Tivemos uma reunião agora lá na liderança do governo com o relator Orlando Silva e vários parlamentares da base do governo, tentando avançar. Os deputados começaram a semana aprovando no plenário em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição 517 de 2010, que permite a fabricação de radiofármacos pela iniciativa privada. A proposta aprovada quebra o monopólio governamental e estabelece o regime de permissão para a fabricação de todos os tipos de radioisótopos de uso médico. A PEC vai à promulgação. No mercado, no mundo, eu nunca vi algo que seja fabricado por um monopólio ser mais barato do que um produto que é fabricado pelas leis de mercado, pela concorrência, pela lei de oferta e procura. Nós respeitamos muito o trabalho que o IPEM faz, mas o governo, muito sabiamente, o próprio governo do Brasil, muito sabiamente, estimula e apoia essa quebra de monopólio. Quando nós acabamos com o monopólio e nós abrimos o mercado para investimentos, sejam eles nacionais ou internacionais, a tendência é que esses preços venham a cair. E eu, como médico aqui, sabendo de que no nosso país ainda há muitos lugares, como o nosso Estado, minha querida deputada Joênia Wapichana, no nosso Estado, nós não temos ainda um ciclo completo de radioterapia. A senhora sabe por quê, minha querida deputada Ângela Amin? Porque nós temos dificuldades de estruturar lá unidades de rádio e braquiterapia. Obviamente que ao abrirmos o mercado, para que aqui possamos produzir, por exemplo, aquilo que já foi falado aqui, matéria-prima para radioisótopos como molibdênio, nós, obviamente, vamos diminuir o preço. Se nós tivermos mais oferta, mais produção no nosso país que não produz nada dessa matéria, nós vamos ter, certamente, uma oferta maior dessa matéria-prima e nós vamos produzir muito mais radioisótopos indispensáveis. O IPEM nunca faltou com o Brasil. E essa casa hoje, e os parlamentares ao votar, não podem faltar com o IPEM. Não podem faltar com os pesquisadores e os trabalhadores do IPEM. E, sobretudo, não podem faltar com os pacientes de câncer no Brasil, com os profissionais que se utilizam desses produtos para uma rede diagnóstica. Porque a mudança na Constituição que se quer fazer hoje vai fechar a produção do IPEM e vai afetar o acesso dos tratamentos aos pacientes e dos recursos diagnósticos à rede diagnóstica. Primeiro, responder um questionamento que foi feito aqui.
É só ver a prática, é só ver o que acontece hoje. Uma parte dessa produção de medicamentos não é monopólio estatal. Ou seja, o discurso tem que abrir para o privado, é que vai baixar o preço. São os produtos de meia vida curta. Que hoje o setor privado pratica um preço 5 vezes maior do que o preço do IPEM. Ou seja, é falácia que abrir para o setor privado vai baixar o preço. E esse preço quem paga é quem paga o plano de saúde. Esse preço quem paga é o SUS, que deixa de investir em outras áreas se tiver que pagar um preço 5 vezes maior para esses produtos. Ou seja, quem abriu para a concorrência foi responsável por um aumento de 5 vezes do preço em relação ao praticado pelo IPEM e pode ser responsável, se aprovarmos essa emenda constitucional, a que isso aconteça com todos os produtos radioisótopos e radiofármacos no Brasil, são produzidos pelo IPEM, porque vai deixar de existir a instituição pública que puxa o preço para baixo. Por que o IPEM puxa o preço para baixo? Porque a instituição pública, ligada à universidade pública, não paga os impostos que o privado tem que pagar, por isso tem um subsídio estatal para essa produção. Não paga um conjunto de itens que o privado tem que pagar. E não tem como objetivo lucro, como o privado tem. Por isso, inclusive, o que o IPEM investe, aquilo que entrega, seja para o SUS ou para o setor privado de saúde, quando compra do IPEM, esse recurso sequer volta para o IPEM. Vem para o conjunto do governo, vem para o conjunto do orçamento. Ou seja, o IPEM não tem como motivação o lucro. O mercado de radioisótopos também para o setor privado vai facilitar a produção desses medicamentos que são de grande importância para a população brasileira, que de vez em quando falta esse medicamento, não tem ele porque não foi produzido, e apenas nesse tipo de monopólio acaba que prejudica quem está precisando do tratamento principalmente contra o câncer, que é a principal função desse medicamento. Nós não consideramos que possa ser razoável o processo de privatização, já que existe produção pública realizada exatamente para que as pessoas possam ter acesso a esses medicamentos que são fundamentais e importantes para a sobrevivência. O IPEM hoje não atende às boas práticas da Anvisa e precisa melhorar. E nós, parlamentares, precisamos dar esse apoio ao IPEM. E esse apoio se traduz em recursos para o IPEM, de todas as bancadas do próprio governo. Eu gostaria só de ler uma parte do documento da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. A tramitação e aprovação da PEC 517 de 2010, estamos 12 anos, surge como um alento a milhares de pacientes nesse momento tão delicado, ocasionado pela pandemia do Covid-19, tendo em vista a premente necessidade de democratização do acesso a procedimentos médicos para diagnóstico e aos procedimentos de medicina nuclear, principalmente no tratamento do câncer e doenças do coração, utilizando radiofármaco. Considera, senhor presidente, que é falacioso o discurso de que privatizando os preços vão baratear e as pessoas vão ter mais acesso a produtos. Aliás, tem vários exemplos aí. Ainda agora nós discutimos a privatização de refinarias. A única que foi privatizada é a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e o discurso é que privatizando os preços dos combustíveis ficaria mais barato. Lá onde tem o preço mais caro, porque saiu de um monopólio estatal para um monopólio privado. Nós, do PL, queremos que a sociedade tenha acesso à saúde, principalmente a esse exame. Um exame que tem uma importância vital. Quando eu tive câncer, eu tive a oportunidade de imediatamente poder utilizar do PET scan e fazer esse exame e fazer o meu tratamento de quimioterapia e radioterapia. Depois que completou 5 anos, a mesma coisa, só que
No Brasil ainda tem gente que leva 1 ano para conseguir. Tem gente que não consegue nunca um exame desses. E nós precisamos quebrar qualquer tipo de monopólio. Monopólio é ruim para a economia de qualquer lugar do mundo. Não dá para entender qual é o sentido de se quebrar o monopólio estatal para criar um monopólio privado. É isso que está se fazendo aqui. Porque são pouquíssimas empresas, você conta nos dedos, as empresas que produzem radiofármacos. É preciso esclarecer a população que este material é fundamental nos exames de imagens, como a cintilografia, por exemplo, é fundamental para a saúde, para o sistema de saúde brasileiro. E você está tirando do setor público, colocando no setor privado, que vai monopolizar, portanto, é uma enganação. O plenário também aprovou o projeto de lei que inclui a neuromielite óptica entre as doenças graves que permitem a concessão sem período de carência de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e isenção do imposto de renda. A proposta será analisada pelo Senado. Essa é uma doença rara, agressiva, que era tratada e ainda é pelo SUS. Vejam, como esclerose múltipla, está no mesmo escopo. Mas, graças a Deus, senhora presidente, houve um avanço na ciência, um avanço onde a gente conseguiu identificar esse espectro para que a gente possa tratar com mais velocidade e não lesar da forma agressiva com que é lesado. Imaginem, caros colegas, deputada Vivi, deputado Júnior, as pessoas que já eram atendidas e amparadas, como são pelo SUS e pela Previdência, a partir do momento que a ciência descobre um marcador para minimizar o sofrimento e conter essa doença, e ela ganha um novo nome, uma nova nomenclatura, o que aconteceu com essas pessoas? Elas perderam o amparo previdenciário. Então, esse é um projeto que eu quero deixar claro que ele não cria despesa nenhuma nova, ele apenas migra esses portadores de neuromielite da esclerose múltipla para uma nova sigla. Nada mais justo que as pessoas com neuromielite óptica tenham esses direitos assegurados. Nada mais justo que nós possamos fazer pulsar a vida que está tão agredida nos momentos atuais. Nada mais justo, e nada mais justo que nós estejamos fazendo essa discussão no Dia Mundial da Saúde, onde se busca homenagear isso que é um patrimônio imaterial da humanidade, considero eu, que é o SUS, o maior projeto de inclusão social, de estabelecer os recortes humanos como fundamentais, porque a humanidade ela não pode estar submetida às condições materiais ou a outras condições específicas. A humanidade tem que dar sempre a última palavra. Os deputados aprovaram um projeto de lei que aumenta os limites para a dedução do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos e prorroga o prazo para o desconto. A matéria será apreciada pelo Senado. A orientação do Partido Novo, Luiz, vai ser contrária pela essência do projeto que envolve um gasto tributário. Nós temos nos posicionado dessa forma, independente da importância da causa em questão. Hoje aqui o incentivo ao esporte, que obviamente o Luiz foi um dos grandes nadadores aqui do país, conhece a importância do esporte. Recentemente tivemos um projeto semelhante em algum grau em relação ao combate à violência contra a mulher e por mais que todos esses temas sejam muito importantes, nós acreditamos que o instrumento do gasto tributário não é o melhor instrumento para se formular políticas públicas de incentivo a todas essas áreas. Quando a gente cria um gasto tributário, a gente está criando mais uma complexidade, mais uma distorção no nosso já complexo sistema tributário. A mudança tributária que tem que ser feita no Brasil é uma ampla reforma tributária. Nós temos um orçamento anual de 4.856 bilhões. A lei de incentivo consumiu 445 milhões no ano passado. Isso corresponde a 0,001% do nosso investimento vai para esporte. Então, eu acredito que não é uma perca de recursos, é um grande investimento.
Então, quando o Novo se posiciona contra a lei de incentivo ao esporte, está se posicionando contra o Minas Tênis Clube, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Grêmio Náutico União, contra o Sojipa, contra o Remo em Belém do Pará. Então, você usar desse raciocínio, você inviabilizaria toda a manutenção esportiva do nosso país. O plenário da Câmara rejeitou o requerimento de urgência do projeto de lei de combate das fake news. Apesar de ter recebido a maioria dos votos favoráveis à votação urgente da matéria, eram necessários 257 votos para aprovação do texto, número que não foi alcançado. Embora hoje nós não estejamos discutindo o mérito, hoje nós estamos discutindo se a Câmara vai fazer essa discussão que tem apoio de 93% do povo brasileiro, que é contra as fake news, que quer combater a desinformação, que já tinha alto percentual de apoio popular à ideia de combater as fake news lá atrás, quando votou do Senado, e a Câmara fez uma decisão séria de fazer um grupo de trabalho que esmiuçasse os temas envolvendo as fake news. Quero dizer ao deputado Cherini que a China não tem nenhuma regulamentação das Big Techs ou a Coreia do Norte, mas quem tem é a Austrália, quem avança agora é o Canadá, quem tem é a França. E digo a vocês, nenhuma das grandes empresas que ameaçam fazendo abuso de poder econômico, como fez o Google, comprando páginas de jornais e orientando de forma com desinformação o tema do PL 2630, nenhuma das empresas que ameaçou sair desse país e saiu. Aliás, me espanta que tenham deputados que digam que não é importante ter regras que obriguem grandes empresas a ter sede no Brasil. O Telegram era palco de pedofilia e não tinha ninguém no Brasil para representar o Telegram. Não tinha ninguém que pudesse responder perante a empresa. É impossível que esse texto seja aprovado aqui na casa. Sendo aprovado, aqui quem vos fala, eu tenho espaço de fala, eu acredito, eu fui preso inconstitucionalmente com base nesse inquérito ilegal das fake news, 4781, seguido do 4828, atos antidemocráticos agora também, né? Temos aqui o deputado Kim Kataguiri, que está aí, pronto a responder também processo, junto com Arthur Duval em São Paulo. Não é impossível que se apoie esse tipo de lei aqui na casa que vai suprimir toda a liberdade de expressão da sociedade. Pode fazer o maior folclore que for nesse texto, qualquer tipo de justificativa não é aceita pela sociedade. Alguém falou que a sociedade é contra fake news, a sociedade nem sabe o que é fake news, nem nós sabemos o que é fake news. Já é direcionado no Código Penal qualquer crime. Só a União legisla sobre o Código Penal, presidente. Agora, se colocar aqui, deputado Felipe Barros, algum tipo de subjetividade em uma lei que pode ser usada à conveniência contra qualquer um... E nós temos ouvido o discurso de colegas tratando sobre questões de mérito, que certamente em muito tem que ser aprimorado. Então, na reunião que nós tivemos ontem, na residência oficial, reunião dos líderes, nós aquecemos a aprovação da urgência sem o compromisso do mérito. E isso quer dizer, quando aprovarmos a urgência, nós trabalharemos na nossa base e apresentaremos para o relator propostas da nossa bancada para poder ampliar e melhorar esse texto que muitos falam sobre o projeto de fake news. Mas desculpe-me, vendo aqui o objeto do projeto, nós vemos que o nome é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Esse projeto, e o presidente falou sobre fatos e versões, e o fato é esse, limita a liberdade de expressão do brasileiro e limita a capacidade de disseminar informações verdadeiras ou falsas dos brasileiros. E para tentar evitar que as falsas sejam disseminadas, as vítimas serão as informações verdadeiras. A verdade é essa, o resto é mentira, que está sendo disseminada qual fake news, aqui na tribuna dessa Câmara dos Deputados por alguns parlamentares. A grande vítima deste projeto é a verdade,
e é a participação do cidadão nos movimentos cívicos e políticos e populares que aconteceram nos últimos anos. É a vingança da classe política que mais se arraigou no poder nas últimas décadas e séculos nesse país contra a participação do cidadão que pela primeira vez aos milhares, aos milhões, tem manifestado as suas opiniões por meio das redes sociais. Alguns colegas falaram que se instituiria um mecanismo de censura nas redes sociais. Francamente, não faz sentido distorcer um texto. Vale a pena apontar qual é o artigo que se estabelece isso. Eu posso garantir para vocês, no artigo 15 do texto, você impede que as big techs, que as plataformas digitais se constituam em censores. Porque nós não queremos nenhum tipo de censura, nem censura por parte das empresas da internet. E nós obrigamos as empresas a avisar o usuário quando há uma moderação, dar o direito do contraditório para que a liberdade seja plena na internet. O deputado Felipe Barros poderia registrar aqui que está escrito no texto aprovado no grupo que a imunidade parlamentar é extensiva às redes sociais. Isso é baseado numa decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui não se fala sobre isso. Há regras para impedir a viralização que ataca a honra de muitos deputados. E o que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor da fake news que se espalhou por aí. Este projeto está sendo debatido há muito tempo aqui na Casa. O governo está posicionado contra o mérito do texto na sua atual versão. Tivemos uma reunião agora lá na liderança do governo com o relator Orlando Silva e vários parlamentares da base do governo, tentando avançar no entendimento do que se trata esse texto. Nós temos convicção de que chegaremos a um termo, a um bom acordo sobre o que é a melhor situação para regulamentar a internet, o uso desse atual meio de comunicação no país, e que isso é uma tarefa que cabe ao parlamento. Se nós não o fizermos, o judiciário decidirá como quer interpretar, especialmente durante o período eleitoral, as ações que estarão sendo praticadas por cada um dos candidatos aos inúmeros cargos que estão sendo disputados na eleição desse ano. Os desafios desse projeto são muito grandes, não trata-se só do problema da eleição desse ano. Então, por enquanto, o governo está contra o texto, né, vai encaminhar não a urgência, mas já fez 2 reuniões no Palácio com o relator, Orlando Silva, que eu quero agradecer a disposição dele de dialogar para ajuste do texto, e fica claro aqui que, se nós não enfrentamos esses temas, quando o Congresso se omite, né, o Judiciário se prevalece, o que não é bom para a nossa democracia. É apoiar a mineração, mas com mais justiça. 120 e tantos bi de lucro no bolso de alguns. Largando um Estado quebrado, falido, e a gente aqui suando para ver de onde que nós vamos valorizar enfermeiros, valorizar professores. Está aí um bom exemplo para o parlamento dar, corrigindo essa injustiça. Vamos suspender a Lei Candir com os minérios metálicos. Aí o governo avalia o que põe de PIS e COFINS e cada estado avalia o que põe de ICM. E da mesma forma, colocar um CEFEM mais justo. A minha proposta ainda é menor do que o petróleo, porque o do petróleo é 10%. Que seja para todos os minérios metálicos pelo menos 7%. Muito obrigado, presidente. Eu encerro por aqui. Boa noite a todos.